logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, o Evangelho de Marcos 6, de 45 a 52, após a multiplicação dos pães, Jesus alimentar 5.000 homens, sem contar crianças, mulheres, todas as pessoas, Jesus convida os discípulos para atravessarem para um outro lado, para entrar na barca. Porém, Jesus fica atrás, fica em retiro, fica em oração. E ao vê-los já no alto mar, Jesus se dirige a eles, caminhando sobre as águas. À noite, Jesus percebe que os discípulos estão cansados, tentando remar para frente, e o vento é forte, vai batendo contra o barco, e Jesus se aproxima. Observe, meus irmãos, que aqui existem várias situações que dificultam a vida dos discípulos. À noite, o barco, eles estão sozinhos, Jesus tinha ficado para trás, o vento contrário, e eles estão perdendo as forças. E Jesus, ao se aproximar, eles também não reconhecem Jesus. Eles estão com o coração endurecidos, eles pensam que Jesus é um fantasma. E Jesus agora se dirige a eles, exortando aquilo que é próprio de um cristão, de um discípulo. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Esta expressão de Jesus parece um código de barra, um jeito próprio de Jesus se identificar na vida dos seus seguidores. Coragem, não tenham medo. Esta é uma expressão muito comum que nós vamos encontrar em muitos momentos na presença de Jesus na vida dos seus discípulos. Ali o vento se acalma, eles também ali ficam um pouco mais seguros, porém eles não reconhecem Jesus. E aqui o evangelista Marcos, ele dá um destaque para isso, por isso está na conclusão do evangelho de hoje, né? O coração deles estava endurecido, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, da multiplicação dos pães. Interessante, parece nós nos perguntarmos, o que tem a ver a travessia no barco para o outro lado com a multiplicação dos pães que tinham ficado para trás? É uma mensagem bonita para nos lembrar que quem não compreende a Eucaristia tem dificuldade de compreender o caminho, a vida cristã. Quem não entende a missa não compreende a missão. Quem não entende a Quinta-feira Santa não vai compreender a ressurreição.
porque a força do Cristo que caminha conosco nos mares da vida, que nos enfrenta ou que nos ajuda a enfrentar as tempestades da vida, as inseguranças da vida, é o Cristo que está no altar. Aquele pão que alimenta, que sacia nossa fome, que nos esclarece a fé, nos fortalece diante das provações. A vida é difícil ou impossível porque nós não compreendemos a necessidade da partilha, do amor e da compaixão. O pão partilhado é o pão vivenciado. A vida doada é o pão partilhado, é aquilo que se doa a serviço do outro, do irmão. Por que para os discípulos ali, a travessia ficou quase impossível? E é isso que está dito, né? Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Olhe bem, eles estavam cansados, já não aguentavam mais, não tinham mais força. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto ficar assustados e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Então eles não tinham compreendido como Jesus tinha agido em favor daquela multidão, por isso também não compreendiam o que Jesus era capaz de fazer para proteger a todos, para solucionar aquela situação dramática, traumática, desgastante, frustrante, de se segurar ou de se perceberem ali no alto mar, difícil, no alto mar, noite, vento contrário. É a experiência das nossas vidas, meus irmãos. Nós muitas vezes somos estes discípulos, longe do Mestre, com o nosso barco da vida à deriva, jogado para um lado, para outro, nos perguntando até quando, por que de tudo isso, o que Ele, Jesus, seria capaz de fazer em meu favor, em nosso favor, e assim tantas perguntas, com as respostas tão próximas de nós, com a resposta tão acessível a nós. Olhar melhor para a Eucaristia, compreender melhor o significado da presença de Jesus sacramentado dentro de mim, dentro da minha vida, na minha caminhada, na minha história. A tempestade, ela pode ser forte, mas só Jesus Cristo vai nos levar ao outro lado. A tempestade, ela pode nos desafiar, mas só Ele tem a força para nos levar do outro lado com segurança. Então confiemos mais, não vamos confundir Jesus com outras coisas, com o mágico, com o curandeiro, mas vamos caminhar com Ele. Se Ele é capaz de fazer por uma grande multidão, organizando todos, para que ninguém ficasse para trás, para que ninguém tivesse demais e outros pouco ou nada para viver, Ele também observa na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, tudo o que nós precisamos. O barco pode estar agitado, mas se Ele está no barco das nossas vidas, nós vamos calmar o vento, a tempestade, tudo vai passar. E nós vamos chegar com Ele em segurança do outro lado. Assim Ele quer, assim Ele nos convida. Coragem, não tenhais medo, sou eu. Eu estou aqui, conte comigo, segura na minha mão, olhe para frente e siga com fé. Que no dia de hoje, nesta quarta-feira, Deus abençoe você, sua família, os anjos vos guardem
Nossa Senhora interceda a Deus por você e vos leve aos braços do seu Filho Jesus, para que os barcos da vida, os mares agitados da nossa vivência, da nossa existência, não nos cansem, não nos desanimem, mas nos leve com Jesus Cristo do outro lado. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.